Olá pessoal, boa noite. Você que segue a TV Seridó PB, o Facebook do Sebastião Barbosa. Hoje nós estamos em um evento religioso, né? Normalmente você costuma nos acompanhar em eventos de futebol, no campeonato municipal, mas a gente também está aqui com esse vínculo, vamos dizer assim, com a parte religiosa, e estamos fazendo a cobertura aqui da conferência Fiel Palavra, e aqui comigo está o pastor Júnior, da Igreja Congregacional aqui de São Vicente do Seridó. Boa noite, pastor. Muito obrigado por ter nos recebido. E a primeira pergunta que eu te faço é sobre a conferência em si, qual a importância, qual a significância dessa conferência aqui para São Vicente do Seridó. Boa noite. Boa noite. Na verdade, nós estávamos no mês de dezembro, né, fazendo nossas meditação na palavra, e aí eu estava meditando justamente num texto que o apóstolo Paulo escreve a Tito, um pastor novo, sobre a eficácia de ser fiel à palavra, e que essa palavra torna-nos poderosos para falar algo que é justo, algo que é verdadeiro. Então, nós olhamos as nossas comunidades e vemos que, na verdade, existe uma lacuna de ensinamento da palavra e do cumprimento do ensinamento dessa palavra, ou seja, de colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então, a ideia da conferência Fiel Palavra tem essa ideia maior, que é trazer justamente essa fidelidade à palavra e colocá-la em prática em meio da sociedade. E essa conferência não é uma conferência apenas para os religiosos ou para a igreja, mas para toda a comunidade de São Vicente do Seridó. Normalmente quando a gente faz um evento que chama de primeiros, é porque vem sucessão. Essa conferência, a tendência é todo ano acontecer? Sim, né, com certeza. Nós damos o primeiro passo agora e nós vamos continuamente, todos os anos, fazer uma conferência. Veja bem, eu estava falando para os jovens que essa conferência agora é dos jovens, do departamento de jovens, mas o ano que vem é uma conferência da igreja. E o meu sonho é que essa conferência seja uma conferência da cidade de São Vicente do Seridó. Pastor, explica um pouquinho para a gente sobre especificamente essa mesa redonda de hoje, né? A gente viu que são várias vertentes, como política, justiça, esportes, e os convidados trouxeram uma visão cristã dentro dessas outras temáticas. De quem partiu essa ideia e explica para a gente um pouco sobre essa mesa redonda. Muito bem, essa ideia ela parte justamente de olhar a lacuna que está na igreja. Muitos jovens têm essa dicotomia, não, eu sou de Deus e ali é secular, é do mundo. Não existe essa dicotomia. Jesus disse assim, ser sal e luz desta terra. Ou seja, eu sou cristão e eu levo os valores cristãos para o mundo, para mostrar ao mundo que de fato existe algo diferente, existe louvor em ser direito, existe louvor em fazer a coisa certa. Então, a conferência Fiel Palavra tem também essa pegada, essa temática de trazer os jovens à consciência de que eles não estão separados do mundo, mas que eles no mundo fazem diferença. Por isso que também nós vamos ter uma palestra muito importante aqui no domingo pela manhã, que é os jovens indo contra a correnteza deste mundo. Ou seja, levar valores cristãos, valores de fatos espirituais, para ter uma vida superlativa no lado sexual. Sobre os convidados especificamente, qual o contato que o senhor tem com eles? E foi o senhor que fez o convite a eles? Sim, alguns dos convidados aqui fazem parte de um núcleo de pesquisa, né, de cosmovisão cristã, são juristas, um é meu aluno, né, seminarista, também jurista. Nós tivemos, infelizmente, o Bruno não pôde vir, mas também fazem parte que ele é um político de renome estadual e crente. Então, a ideia era justamente trazer, e aí o profissional, esse profissional, ex-atleta de futebol, que é o Robério, a ideia é justamente trazer essas pessoas que estão incluídas nesse tipo de trabalho, político, jurista, esporte, para falar sobre as suas experiências em seus locais de trabalho e sendo cristãos em seus locais de trabalho. Ok, só para encerrar, a gente vê um ambiente muito organizado, a igreja muito organizada. O senhor fala um pouquinho sobre esse engajamento da igreja na organização da conferência. O pessoal normalmente vê tudo bonitinho e não tem essa noção dos bastidores, pessoal que trabalha no dia a dia. Falando sobre sua igreja dedicada a essa conferência. Nós temos uma visão aqui em São Vicente do Seridó, quando chegamos, né, de fato não reproduzir aquilo que muitos religiosos fazem, mas trazer de fato aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Então, houve um engajamento de todos os departamentos da igreja, pedreiros, carpinteiros, pessoas que ornamentam, professores, todo mundo aqui se engajou para que a gente pudesse organizar. Isso vem desde dezembro de 2018, nós viemos organizando com os temas,
convidando preletores, né? Nós vamos ter outros preletores aqui, inclusive o pastor Manuel, ele é mestre em teologia, estudou na Mackenzie, estará aqui amanhã, né, o presidente do nosso ministério. Nós estaremos também recebendo a missionária Rosalie, que é uma professora e uma pregadora de mão cheia. Vocês vão estar aqui vendo ela no domingo pela noite. Então, assim, são vários temas que é trabalhado, porque justamente precisamos trabalhar a palavra. E eu acho que nessa organização aqui que você está vendo, tudo bonito, sala de recepção, um lugar aqui para entrevista, você nos ajudando aqui com o portal, eu vejo que isso aí, então, a gente está glorificando ao Senhor, está honrando o Senhor. Exatamente. Muito obrigado, pastor, e parabéns, a organização está tudo show, tudo bacana. Então é isso aí, a gente acabou de falar com o pastor Júnior e a gente pode dar continuidade com os nossos convidados, né? O Red está aqui mais próximo de mim. Está aqui mais próximo, vamos conversar com ele, né? Tudo bom, a gente se falou via WhatsApp, né? Agora estamos falando pessoalmente. Muito obrigado por ter me atendido, né? Foi até muito rápido disponibilizar o currículo, como eu mesmo coloquei no WhatsApp. Red, você já tem um contato aqui com São Vicente do Seridó ou foi a sua primeira vinda aqui? Não, foi a minha primeira vinda aqui. O único contato que eu tenho para cá é com o pastor Antônio Júnior. Sou aluno dele no seminário. Então ele é o aluno aliás, ele é o professor, né? E é o aluno que ele se referiu, eu queria dizer. Fala um pouco sobre a importância de um evento como esse para uma palestra, e tu tocou assim num ponto que até gerou alguns questionamentos, que é a relação do cristão na política, né? Nós vemos que, por exemplo, as universidades elas não tocam tanto nesse assunto. A própria imprensa, eu enquanto desse meio, vejo que a própria imprensa ela não estimula esse viés cristão na política. Eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte: como você acha que a população, os cristãos, eles vão ter acesso à política se não tem esse debate gerado, principalmente nos meios de comunicação e nas universidades públicas e até particulares? O ponto inicial começa nas Sagradas Escrituras. O texto bíblico ele aborda todas as áreas, seja política, seja econômica, seja quanto à salvação, seja quanto aos problemas pessoais. Então, uma boa instrução de um bom pastor, como é o caso da Igreja Congregacional de São Vicente do Seridó, vai abrir os olhos da comunidade cristã justamente para que ela se sinta vocacionada e se envolva com a política e que acabe influenciando. O que é que você acha que um político cristão ele deve fazer na prática? Porque às vezes o pessoal fala, como você falou, né, o cristão tem que estar na política, a política necessita de pessoas cristãs. E muitas vezes quem está ouvindo quer saber o que de fato um político cristão tem que fazer. Em primeiro lugar, ele deve ser probo. Deve ser alguém que está longe de escândalos, de corrupção. Em segundo lugar, um político cristão ele deve fazer justamente aquilo que está escrito na carta de Paulo ao Timóteo, quando Paulo ordena que a igreja ore pelos governantes, e em troca os governantes eles beneficiam a igreja não com pautas específicas, mas beneficia a igreja sendo justa e cumprindo as Sagradas Escrituras. Ok. E sua primeira visita a São Vicente, qual é a visão que você leva de São Vicente do Seridó? Foi bem recepcionado? Fui muito bem recepcionado, infelizmente não pude conhecer a cidade, eu vim direto para a igreja, mas o pessoal da igreja me acolheu muito bem, são muito carinhosos e eu gostei bastante. Espero voltar mais vezes. Ok, muito obrigado. Enquanto São Vicentino, eu agradeço pela presença, tá ok? Vamos falar com o Rafael Duran, é isso? Tudo bom, Rafael? Também aproveito para te agradecer pela disponibilidade, por ter falado comigo no WhatsApp. Se eu não me engano, eu ouvi tu dizendo ali que já teve um contato com São Vicente, é isso? Explica para a gente um pouco desse contato que tu já teve aqui com a cidade. Exatamente. Primeiramente, boa noite aos internautas que estão nos acompanhando nesse momento. É a segunda vez que venho aqui, a convite do pastor Júnior e dos irmãos da igreja. Estivemos aqui ano passado, porque nós somos do Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã, e estávamos fazendo uma série de palestras lá em Campina Grande e em algumas cidades circunvizinhas sobre exatamente o papel do cristão na política. E nesse sentido fomos convidados, estivemos aqui, creio que no final de setembro, tratando desse tema, e foi uma rica oportunidade, uma excelente oportunidade, um tempo muito bom de estar aqui com os irmãos. Explica para a gente um pouco da atuação do núcleo, né? Eu sentia falta um pouco do pessoal perguntar sobre o núcleo. Explica para a gente especificamente como vocês trabalham com a atuação do núcleo.
Então, o Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã é um grupo formado por pessoas de diversas denominações cristãs, inclusive está aberto até mesmo a pessoas de outras confissões, que tem por finalidade exercer impacto na sociedade de duas maneiras. Em primeiro lugar, no seio das igrejas, trazendo debates que dizem respeito ao papel do cristão na política, ao cristão e o direito, ao cristão e a ciência, o cristão na universidade. Por outro lado, nós temos também um braço social, ou seja, onde nós promovemos ações sociais, nós participamos de atividades políticas, como, por exemplo, nós tivemos um caso lá de violação à liberdade religiosa, e aí nós fomos para a imprensa, nós fomos em busca do parlamento, para mostrar o nosso posicionamento enquanto cristãos. Então, tem esse braço mais acadêmico, educacional, e tem esse braço mais prático, de ir para a prática e exercer influência no meio da sociedade. Ok, existe assim um dito, um tabu popular que política, religião, esporte não se discutem. Eu vejo que você, especificamente, trabalha e debate essas duas temáticas juntas, né? Política e religião. Então, na verdade, esse tabu não existe, né? Você pode discutir perfeitamente tanto política como religião, inclusive os dois temas juntos. Exatamente. Nós compreendemos que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, ela é a regra de fé e prática da nossa existência em sua extensão total. Tem um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper, que também foi um político, que ele dizia o seguinte: na extensão da vida humana não há um centímetro sequer sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, diga, é meu. Ou seja, em todas as áreas, seja no direito, na política, na ciência e nas universidades, o cristão, ele deve ser sal e deve ser luz, sobretudo no meio da sociedade, muitas vezes obscura, com o pecado. Então, partindo desse princípio, é que nós quebramos alguns tabus, como você bem falou, que muitos anos vinha falando que política e religião não se discutem, mas pelo contrário, é por entender que política e religião deve se discutir, que nós estamos falando isso nas igrejas, na sociedade, na praça pública, mas sempre, sempre prezando pelos princípios da palavra de Deus, não com ideologias meramente humanas, mas com os princípios bíblicos. Ok, como foi que esse convite chegou a tu? Tu tem um contato com o pastor Júnior? Eu quero saber como foi que ele conseguiu chegar até você. Legal, eu tenho uma proximidade já com o pastor Júnior, eu também sou de uma igreja congregacional, Congregacional Zona Sul de Campina Grande. O pastor Júnior já foi pregar lá, ele me chamou para pregar aqui, e a gente teve esse relacionamento muito bom, muito produtivo, e novamente hoje sendo recepcionado aqui pelos irmãos da igreja, por vocês da imprensa, fomos muito bem acolhidos novamente e temos muita vontade de voltar aqui e estar sempre nessa parceria com os irmãos da Congregacional de São Vicente do Seridó. Ok, Rafael, muito obrigado. E eu agradeço quanto São Vicentino também pela presença, tá ok? Vamos falar com o Robério agora? Vamos lá. Tá tirando pau aí, pai. Roberto, tudo bom? Boa noite. Também te agradeço. A gente conversou até. Você foi o que eu tive o contato mais longo pelo WhatsApp. Ex-atleta de futebol profissional, né? Como você relatou ali na conferência, e como eu coloquei também na matéria que produzi, passou por grandes clubes de futebol brasileiro, como Sport, Flamengo, Vasco, Fluminense. Hoje, técnico do Sub-19 da Queimadense, é isso? E está chegando aí a segunda divisão também, não sei se você vai estar atuando. Eu li uma matéria recente que você está como assistente técnico do profissional, não sei, daqui a pouco a gente entra nesses méritos. Mas a pergunta que eu te faço é sobre como é que tu, enquanto um cara tão experiente nesse meio do futebol, tu passa essa palavra para os meninos com que tu trabalha, né? Porque categoria sub-19 são meninos que estão sonhando, estão começando ainda. Como é que tu trabalha com eles a questão da palavra de Deus, até enquanto técnico, enquanto um paizão realmente desses meninos, que é como normalmente a gente vê os técnicos sendo tratados? Primeiramente, boa noite e um prazer, né, te conhecer, realmente. Assim, você vê hoje que o futebol, ele ainda é mais a questão visando o financeiro, né? Então ele faz com que esses garotos, eles tenham sonhos, mas não sonhos como deveriam, de tipo, hoje eu ensino lá para eles, não só a questão
campo, jogar futebol, ser profissional, ganhar dinheiro. Não, passo para eles a palavra de Deus, para a importância, né, de Jesus Cristo na vida deles. Então, a gente sente uma certa resistência, mas ao mesmo tempo também a gente vê vários garotos abrindo seus corações e hoje se vindo a Jesus. Não é fácil, né, porque você tem muitos presidentes que não aceitam, mas tem outros que aceitam e daí a gente vai implementando a palavra de Deus junto com o trabalho. E a gente está tendo muitos frutos com relação a isso. Portanto, que a gente teve num jogo em Sumé, sábado, e daí lá uma repórter também, ela veio conversar comigo e ela me fez a seguinte pergunta: eu percebi o jogo todinho que o senhor não chama um palavrão. E eu virei para ela e disse: olha, eu não preciso tratar os meus liderados de uma forma que todos tratam. Eu tenho que ser diferente. E daí ela me deu uma abertura, foi aonde eu falei de quê? Porque ela perguntou, mas como o senhor faz isso? Aí foi quando eu entrei na questão justamente que é o principal, que é não negar o nome de Jesus, né? Que é ele que nos ensina a ter essa conduta, independentemente da religião que nós servimos. Ok, você largou o futebol com 25 anos, até de forma precoce, mas largou enquanto atleta, né? Continuou como técnico. A pergunta que eu te faço é: por que não abandonou de vez o futebol e deixou essa categoria para lá? Ótima pergunta. Até ontem mesmo nós tivemos um jogo e nós perdemos o jogo e eu fiz essa pergunta para o Senhor, né? Porque eu ainda permanecia no meio do futebol. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, através da minha vida e através do futebol, ela me dá uma oportunidade grande de alcançar várias pessoas. Porque eu não alcanço só o meu time, eu alcanço os outros times, aonde muitas vezes eu não tenho como chegar, né, com a palavra de Deus até essas outras pessoas. Então, eu acho que ainda eu continuo no meio do futebol ainda por causa dessa oportunidade que eu tenho, né, de falar do amor de Jesus através, né, desses meios, até mesmo de comunicação, né, de TV, que a gente justamente passa a palavra de Deus. Ok, eu tive um contato recentemente com o professor Carlos Gutenberg, até comentei contigo no WhatsApp. Aproveito até para fazer referência aqui a ele, porque ele também é envolvido com futebol, ele é observador técnico a serviço do Esporte Clube de Recife e é técnico de futebol profissional, já treinou o Alecrim, já treinou em vários clubes da nossa região. E ele costuma andar pelo Brasil fazendo avaliações e participando de palestras. Onde ele chega, além da avaliação, ele realiza palestras. Tu também costuma realizar essas palestras ou a conferência foi uma novidade assim para você? Não, eu já participei assim de várias e sempre quando eu vou, né, nessas palestras eu sempre peço para que o pessoal, por exemplo, como vai lidar com os jovens, né, ele se espanta quando diz, lá vem o pastor Roberto. Então eu costumo sempre dizer, fala que vem um ex-jogador, porque daí é onde desperta aquela curiosidade, né, vem um ex-jogador, de saber onde jogou e tal. Então, assim, eu tenho realmente andado, né, graças a Deus, pela graça de Deus, pregando esse evangelho também, onde eu vou, por exemplo, vou disputar uma competição, né, eu faço um culto com o meu time, mas chamo as outras equipes que estão do lado para justamente estar, né, sempre pregando o evangelho. Fala um pouquinho do lado profissional. Eu adiantei no início, eu li uma matéria, estava pensando um pouco sobre tua vida e vi uma matéria que você poderia trabalhar na segunda divisão, até como assistente. Isso procede ou ainda isso não está em pauta? Não foi ainda conversado comigo com relação a essa questão, o presidente ainda está vendo quem é o treinador, né? Possivelmente, pelo tempo que nós temos para treinar, a competição já vai começar no dia 25, então eu creio que possa ser que eu seja o treinador, mas ainda isso não procede com relação, né, essa questão de eu estar no profissional ainda. Tá, ok, só para encerrar e para eu não esquecer, a tua relação com São Vicente do Seridó, tu falou que já veio aqui em outros anos, explica para a gente um pouquinho qual é a tua relação com São Vicente. Sim, sempre muito boa, né? Encontrei os meus amigos ali, a família que a gente sempre, né, teve junto aqui evangelizando, né? Encontrei o pessoal, vi alguns jovens que eram crianças, né? Então, assim, sempre para mim é muito, é perfeito vir aqui, por causa que esse momento que vocês estão vivendo aqui nessa igreja, eu vi chão aqui, não tinha igreja, né? Então, para mim é de muita alegria, porque eu sempre estou orando, sempre tenho pedido a Deus, né, pelo crescimento aqui. Então, para mim é perfeito sempre estar aqui. Okay. Só uma última pergunta para te liberar.
Enquanto técnico, né, você falou que tem essa oportunidade de falar com os meninos sobre como ser um cristão dentro do futebol. Eu queria saber, no futebol realmente profissional, com todo esse assédio que a gente vê em relação a dinheiro, até prostituição, o senhor acredita que um cristão ele pode sim realizar o sonho de ser um jogador de futebol profissional e de fato ser cristão sendo jogador? Sim, sim, a gente tem um exemplo, né, de vários jogadores. Zé Roberto é um grande exemplo, né, de profissional e também de cristão, Zé Roberto. Né, e tem sim, tem, através das câmeras, tem como sim. É só você não perder a essência e você continuar sendo sincero, verdadeiro e não abrir mão do que Jesus te deu, do que ele fez na cruz, que você consegue sim, né, chegar a um profissional. Muitos me perguntaram isso, por que você não deu continuidade? Né? Mas aí é um trabalhar na minha vida, é um trabalhar na vida de outro jogador, então isso diferencia muito. Na minha vida não dava para me continuar, eu sabia que eu ia continuar fora dos caminhos do Senhor. Então, tem jogadores que sim, até hoje permanecem, pregam o evangelho e continuam jogando. Mas para mim, teve que finalizar, com 25 anos, e para mim foi maravilhoso. Tá ok. Como eu falei para tu, minha área é jornalismo esportivo, vou te liberar porque senão é pergunta atrás de pergunta. Muito obrigado, viu? Novamente agradeço pela presença enquanto São Vicentino. Vamos lá. Deixa eu fechar um pouco para cá, né? Que os entrevistados foram fechando e eu fui também. Nosso professor de História. Esse aqui foi o mais bombardeado por perguntas, né? Eu vi ali que o pessoal direcionou muitas perguntas para tu. Eu quero saber... A primeira, eu ia esquecendo de perguntar. Roberto, eu vou logo perguntando a tua relação com São Vicente. Tu é um dos também que já teve passagem aqui em São Vicente, né? Explica um pouquinho para a gente como foi esses primeiros contatos com a nossa cidade. Eu já conheço São Vicente, né, porque trabalhei com uma outra coisa antes da educação propriamente dita, com vendas e tal, a gente sempre fez trabalho aqui para São Vicente. E ano passado eu estive aqui na igreja, né, o pastor Júnior teve a educação de me convidar, né, para a gente trabalhar um pouco sobre marxismo cultural, acho que em agosto, ou foi outubro, eu estive aqui nesse segundo semestre falando um pouco sobre marxismo cultural, né, o que significa, né, a intenção que eles têm, toda a conjuntura histórica, e foi esse meu primeiro contato que eu tive com a igreja aqui, né. Ok, tu tocou em um assunto que, como eu falei, tu fosse muito bombardeado com perguntas, que é a relação de sala de aula, aluno, e o tema cristão, né? Como as professoras ali estavam assim preocupadas em saber se de fato a atuação delas enquanto cristãs, como professoras, se uma chegou até a perguntar se estava infringindo a lei, enfim. Eu queria saber, tu, enquanto cristão, enquanto professor também, como é a tua atuação no dia a dia, a prática realmente, enquanto cristão e professor em sala de aula? A sala de aula ela é um desafio, assim como a educação brasileira hoje ela é um desafio, né? A gente tem sempre mudanças, alterações em leis e acréscimos e mudança de estrutura, de currículo, principalmente o currículo, mas além da disciplina base, né, que é a de história, a gente também leciona, na verdade, principalmente artes e religião. Né? E no que diz respeito à religião, a gente tenta sempre estar... É uma oportunidade que nós temos de estar anunciando o Evangelho, mas a gente tem que trabalhar de forma idônea, com responsabilidade, né? Porque a gente também tem a responsabilidade no que diz respeito à profissão, ao ser professor, a registro de aula, a conteúdo, né? A gente também tem esse papel de formação quanto cidadão, né? Então, o fato de ser cristão e ser professor não me faz ter ou mascarar ou maquiar alguma responsabilidade que eu tenho em ambas as esferas, né? Lembrando que você não, como foi dito na palestra, na mesa, na verdade, a gente não deixa de ser uma coisa para ser outra, né? Até o Hetz que falou, eu sou jurista cristão, eu sou ministro cristão, eu sou um seminarista cristão, então assim, tudo isso parte dessa questão da cosmovisão, né? Então assim, eu sou cristão, a minha regra de fé e prática é a Bíblia, eu tenho que ter exercício da melhor forma e sendo também um bom professor, um bom profissional da educação. E acho que esse é o caminho para um professor ser bem sucedido. Perseguição vai ter sempre. Vai ter. Ok, a gente sabe que a educação é que, na verdade, tem a missão de formar o caráter, né? Formar, de fato, o cidadão. Eu fiz uma pergunta para a Hetz, vou fazer também para tu, com relação a essa questão de disseminação realmente da prática cristã com outras áreas. Por exemplo, a gente não vê, por exemplo, uma imprensa
preocupada em incentivar o cristianismo presente na política, presente na educação. Eu queria perguntar a tu, enquanto cristão, se a sala de aula pode ser esse espaço para que os meninos possam ter essa noção que podem ser um político cristão, que podem ser um professor cristão e assim em diante. Eu costumo dizer que não existe nenhuma outra profissão sem uma figura do professor. Não é? É uma profissão que forma, como você disse, cidadãos e forma profissionais. Essa questão de que a mídia, o jornalismo, a educação, a questão jurídica, a gente tem hoje, né, órgãos que deveriam também ser, né, mediadores em questões, mas na verdade eles não são. Essa questão do cristianismo, por exemplo, a gente vê uma imprensa emudecida no que diz respeito à perseguição cristã pelo mundo, né? Essa crítica tem sido feita, inclusive foi feita recentemente em reunião da ONU. Então, assim, a sala de aula ela serve justamente para isso, para a gente poder formar esse caráter, né? E como eu disse na mesa redonda, precisamos ocupar esses espaços. Porque se não é a igreja militando, o mundo não vai militar por nós. Isso é uma verdade absoluta. Ok, só para finalizar, eu queria que desse um recado aí para os universitários, que focou muito nessa questão na mesa redonda, e para os universitários que estão nos acompanhando agora, como encarar esse mundo de universidade, que eu também sou universitário, né? Estou saindo agora, e realmente existe, né? Vamos dizer assim, quem é cristão não tem tanta oportunidade e às vezes até, de fato, é perseguido. A gente não pode dizer que não é porque é. Quem está ingressando agora, quem deseja ser universitário, qual o teu recado para que se mantenha um cristão fiel lá dentro? É colocar o joelho no chão, orar, né? Buscar crescimento espiritual, ler Bíblia, para se preparar e realmente ter um sustento interessante, porque vai exigir isso de você, não é? Vão vir trabalhos, vão vir seminários, né? É puxado a vida acadêmica, você sabe muito bem disso que já é, e aquele que vai entrar se prepare também. E, como eu disse a você, a universidade ela tem esse espaço ocupado por essa militância que vai sempre tentar te jogar contra os seus princípios. Então, se apegue a Deus, se fortaleça nele e seja o melhor no seu curso, na sua graduação, na sua licenciatura, para que a gente possa mudar esse quadro no Brasil. A educação é também um dos caminhos que nós podemos mudar essa realidade. Ok, muito obrigado pela disponibilidade e pela presença aqui em São Vicente. Então é isso, né, Sebastião Barbosa? A gente agradece mais uma vez a você que participou da nossa live, você que participou durante toda a cobertura aí que Sebastião fez na mesa redonda. Eu estava um pouquinho mais reservado, acompanhando as falas dos meninos, dos convidados, mas Sebastião estava aí a todo tempo com vocês, trazendo o conteúdo, tá ok? Então é isso, a gente vai voltar ainda, Sebastião, para mostrar alguma coisa? Acredito que não, né? Então a gente vai se despedir por aqui, agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a todos, e é isso. Rogério Santos para a TV Seridó PB.